Uma decisão de um desembargador provocou reação de outros magistrados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Um deles chegou a pedir a reformulação do plantão judiciário. Foi exatamente durante um plantão noturno que o desembargador Ciro Darlan concedeu um habeas corpus a um homem acusado de pertencer a uma milícia, mas a decisão foi anulada depois. O caso aconteceu há menos de um mês e o bandido agora está foragido. Há 2 anos, este homem foi preso, acusado de comandar uma das milícias mais violentas do Rio de Janeiro. Era a Operação Capa Preta, que prendeu outras 9 pessoas. Jonas Gonçalves da Silva, o Jonas é Nós, é ex-policial militar e chegou a ser vereador em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na época, o delegado disse que a atuação dos criminosos envolvia agiotagem, convênio com o jogo do bicho, cobrança por serviços clandestinos e até uma associação com traficantes para compra e venda de armas. Segundo a investigação, a quadrilha praticava homicídios, ocultação de cadáveres, tortura, lesões corporais graves, extorsões, ameaças, constrangimentos ilegais e injúrias. O esquema chegava a render R$400 mil por mês. Jonas responde a 6 processos, um deles por homicídio qualificado. No dia 27 de setembro, no plantão noturno do Judiciário, o desembargador Ciro Darlan concedeu habeas corpus para Jonas. No documento, ele manda a autoridade competente pôr imediatamente em liberdade o acusado e afirma que a revogação ou substituição da prisão preventiva tem a finalidade de evitar sua morte no cárcere. No dia seguinte à decisão de Ciro Darlan, o desembargador Sidney Rosa da Silva anulou a decisão. Ele afirmou que o habeas corpus foi concedido numa quarta-feira, sem nenhum feriado próximo, o que por si só já causa estranheza, uma vez que não há urgência para usar o plantão judiciário. E lembra que um juiz não pode exercer a jurisdição no processo em que tiver cônjuge ou parente, inclusive como defensor ou advogado. É que o filho do desembargador Ciro Darlan, Renato Darlan, foi um dos advogados de Jonas é Nós de outubro de 2013 a junho deste ano. A defesa do réu recorreu da decisão do desembargador Sidney Rosa da Silva, que mandou prender de novo Jonas. O caso foi para o colegiado da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, que manteve, por unanimidade, a decisão de anular o habeas corpus dado por Ciro Darlan. E pediu também medidas para a reformulação do plantão judiciário para evitar novos casos desse tipo, além do apontamento de impedimentos e suspeições. Ciro Darlan conversou sobre o caso com a Globo News. Ele disse que o sistema do plantão judiciário precisa ser revisto e garantiu não saber que o filho dele já havia defendido o preso. Mas o senhor soubesse dessa informação, teria concedido, teria aceitado esse caso? Não, evidente que não. Se eu tivesse tido essa informação anteriormente, eu teria me dado por impedido. No plantão, somente os documentos são apresentados fisicamente. Apenas quando esses documentos são digitalizados e entram no sistema, o sistema automaticamente acusa se houver algum vínculo de parentesco entre os advogados, os promotores ou os julgadores. Então, o plantão precisa ser aperfeiçoado, evidentemente que isso precisava estar dentro do sistema. A gente não tem nem o sistema no plantão. No plantão a gente decide por meio físico. E há muito tempo eu não trabalho com processo físico, só trabalho com processo eletrônico. A Globo News teve acesso ao documento que pedia a libertação de Jonas. O nome do filho de Ciro Darlan não aparece no documento, e sim o de outros 2 advogados. Estão anexados ao pedido 2 atestados médicos. A documentação é suficiente para me convencer de que a pessoa estava em risco de morte, em risco de óbito. Diante de um fato como esse, nós, juízes, nós muitas vezes nos sentimos como médicos. Muitas vezes as pessoas chegam aqui para autorizar uma internação, autorizar uma cirurgia de emergência num hospital. E é o caso desse paciente que veio aqui com esses laudos oficiais, laudos de médicos, dizendo que ele corria risco de vida. O primeiro laudo apresentado pela defesa foi assinado por um médico da Polícia Militar do Rio, 5 dias antes do pedido de habeas corpus. O documento diz que o sargento da PM, de 60 anos, vinha sendo atendido por crises hipertensivas recorrentes e medicado, que ele chegou a ser internado com crises piores de hipertensão e que precisa de acompanhamento frequente de especialistas, que Jonas já foi submetido a 3 cirurgias
e que apresenta estado depressivo. O segundo laudo é um atestado assinado por um médico particular horas antes de os advogados entrarem com pedido de habeas corpus no plantão judiciário noturno. Diz o documento: atesto para os fins devidos que o paciente Jonas Gonçalves da Silva encontra-se detido no batalhão prisional de Niterói e que, pela análise de seus exames, foi constatada por mim a necessidade de tratamento específico particular, que, segundo familiares, não está ocorrendo, podendo causar a piora do quadro com consequente chance de óbito. Se a vida não for emergencial, se a saúde não for um direito fundamental emergencial, eu não sei para que serve o plantão. Então era melhor não ter o plantão. A Globo News procurou o Tribunal de Justiça do Rio. A assessoria do tribunal informou que não comentaria o caso porque o processo está em segredo de justiça. Com o habeas corpus concedido pelo desembargador Ciro Darlan, Jonas foi liberado no último dia 28 para cumprir pena em regime domiciliar e voltou para casa. Mas como no dia seguinte a decisão foi anulada, um novo pedido de prisão foi expedido. Jonas não foi encontrado e agora é considerado foragido.